Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus fala como Ele quer. Amém? Nós podemos determinar como Deus deve falar? Sim ou não? Não. Não devemos, não podemos, não temos essa autonomia, não temos esse direito. Nós precisamos ter uma coisa: disposição em ouvir e obedecer aquilo que Ele fala. Amém, queridos? Diga para quem está do seu lado: Deus fala como Ele quer. E esse é o tema da palavra de hoje. Deus fala como Ele quer. Não é como nós queremos. Amém, queridos? Então, mais uma vez, vira para alguém aí e diga: Deus fala como Ele quer. Podia ser um pouco mais fácil, né? O que você acha? Não podia? Não seria, para nós não seria mais fácil se Deus falasse como a gente quer? Sim ou não? Eu não estou nem falando da gente fazer a nossa vontade. Eu estou falando sobre a forma como Deus fala. Estou indo um pouco mais longe ainda. Porque vamos partir do princípio que nós já aceitamos a vontade do Senhor. Vamos partir do princípio que nós já temos um coração moldado, preparado, tratado, trabalhado pelo Senhor. Então, partindo daí, nós já entendemos que nós vamos obedecer, que nós vamos seguir, que nós vamos nos sujeitar. Amém? É palavra profética sobre nós, em nome de Jesus. Se ainda não chegamos nesse nível, estamos caminhando para isso. Para trás não dá. Voltar atrás desagrada ao Senhor, amém? Temos que andar no propósito que o Senhor tem estabelecido sobre nós. Então, partindo daí, nós precisamos começar a entender como é que Deus vai falar no nosso meio. E aí vem esta palavra. Creio que será bem curta, bem prática para as nossas vidas, e que nos faça entender como, ou não entender, mas aceitar, mesmo que a gente não entenda, como Deus quer falar, ou a maneira como Deus quer falar conosco. Amém? Pronto, acho que eu já preguei. Já cheguei no final da ministração. Se nós sairmos daqui com esse entendimento hoje, já valeu termos vindo nessa quinta chuvosa, trabalhosa, difícil, não é? Mas que o Senhor nos abençoou com este culto. A gente vem para prestar um culto ao Senhor e a gente sai daqui fortalecido, abençoado. Olha que presente que Deus nos dá. Amém, meus queridos? Amém? Você está aqui ainda ou não? Glória a Deus. E eu quero falar com você a respeito de uma palavra que o Senhor falou e você conhece na Bíblia. Uma promessa que o Senhor fez lá no livro de Joel. O Senhor fez uma promessa sobre os filhos dele, dizendo que ele derramaria o Espírito Santo sobre toda a humanidade, sobre toda a carne, sobre todo o homem, sobre todas as pessoas. Essa promessa do Senhor fala diretamente com pessoas. Quantas vezes nós queremos colocar a unção nas coisas? Vou te dar um exemplo. Nós pegamos este violão e consagramos ao Senhor. O violão não precisa ser consagrado ao Senhor. Amém? Vamos quebrar uns paradigmas gospel aqui. Quem tem que ser consagrado ao Senhor é quem vai pegar esse violão. Você entendeu agora?
Sim ou não? Você não precisa consagrar o seu carro ao Senhor se você está consagrado ao Senhor. Automaticamente o seu carro é do Senhor. Amém? Deus trabalha com pessoas. Deus ministra pessoas. Deus trata pessoas. E quantas vezes nós estamos querendo colocar a unção, ou a capacitação, ou a habilitação sobre as coisas. Amém? Vez ou outra, eu tenho um costume, vez ou outra, não é todo dia de culto, mas alguns irmãos já devem ter visto e devem ver recorrentemente. Às vezes eu chego mais cedo aqui na igreja, ou melhor, eu sempre chego mais cedo aqui na igreja, mas às vezes chegando cedo eu saio ungindo todas as cadeiras. Não sei quem já viu isso aqui. Não é uma regra da igreja, não é um hábito que todos nós temos, é algo meu com o Senhor. Eu estou consagrando a cadeira a Jesus? Sim ou não? Não. Eu estou fazendo um ato profético. E conforme eu vou ungindo, eu vou profetizando cura. Sobre a cadeira fica doente, cadeira quebrou, você conserta. Não deu conserto, joga no lixo, coloca outra no lugar. Pessoas são assim? Não. Às vezes a gente quer fazer isso, porque a gente é cruel. Mas Deus não faz dessa maneira. Deus não joga ninguém fora. Amém? Deus trabalha, Deus ministra, Deus cumpre Joel 2, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Você entendeu agora? Mas aí vem a pergunta: tem algum problema você pegar um instrumento musical e dizer ao Senhor: Pai, esse instrumento é seu? Vai ser usado para a sua glória? Tem problema? Você comprar um carro, ou ganhar um carro, ou de alguma maneira ter um carro e dizer ao Senhor: Pai, esse carro é seu, que seja para a sua glória, para o seu louvor? Tem algum problema fazer isso? Unge lá a sua casa, a sua cama, a porta da sua casa, o seu quarto. Tem problema nisso? Mas não adianta nada nós ungirmos as coisas se nós mesmos não carregarmos a unção que Ele já derramou sobre nós. Amém, meus irmãos? Amém? E Joel 2 se cumpre totalmente em Atos 2, quando de fato o Espírito Santo se manifestou entre os irmãos que estavam ali, esperando que isso acontecesse, sem saber o que seria, como seria, mas havia uma palavra de Jesus Cristo dizendo: fiquem aqui, até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos de poder. Que poder? O poder que foi liberado através da palavra profética lá em Joel capítulo 2. Você está entendendo como Deus trabalha? Sim ou não? Então você está ungindo a cadeira, mas você está abençoando a vida de uma pessoa. Amém? Amém? Você está profetizando: Senhor, quem sentar aqui hoje vai ser curado. Quem sentar aqui hoje vai ter um encontro com o Senhor. Quem passar por aqui hoje vai viver uma unção extraordinária do Senhor, que vai marcar essa vida e vai mudar gerações dessa pessoa. Porque há poder quando Deus fala. Então nós precisamos também falar aquilo que o Senhor fala. Amém? Deus prometeu lá em Joel capítulo 2, cumpriu lá em Atos no capítulo 2. Agora olha o que diz Atos, capítulo 2, versículo 6. Eu quero ler com você Atos 2, 6. Atos capítulo 2, versículo 6. Vai dizer assim: ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio
idioma. Atônitos e maravilhados perguntavam: não são galileus todos estes que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós na nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Entre eles ali, estava uma confusão só. Sim ou não? Sim ou não? Entre os homens de Deus que estavam ali. Eu tenho certeza que ninguém estava entendendo ninguém. Estava uma loucura, cada um falando num idioma. E uma coisa muito louca, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas tudo aquilo que estava acontecendo era uma habilitação do Espírito Santo para que servisse de testemunho a todos aqueles povos que estavam chegando para ver o que havia de diferente naquele lugar. Você crê no poder dessa palavra? Entre eles não estavam entendendo nada. Entre eles estava uma confusão de línguas, de idiomas. Nada fazia sentido. Sabe aquele culto muito doido que você sai da igreja falando assim: hoje eu não entendi absolutamente nada, mas alguém ali no meio foi salvo. Algum povo ali no meio foi alcançado. Algum enfermo ali foi curado. Houve testemunho da presença do Senhor neste lugar. Alguém foi arrebatado, Deus levou para o céu, fez uma maravilha, uma transformação naquela vida. O pastor caiu, ficou 3 horas largado no chão. Pagou mico, todo mundo riu dele. Ninguém entendeu nada, mas Deus está colocando cada coisa no seu lugar. É assim que Deus trabalha. Amém? Hoje a pastora iniciou o culto, período de intercessão, falando sobre uma transformação, um reavivamento, um vinho novo, algo novo derramado da parte do Senhor sobre nós como casa, templos do Espírito, o lugar onde o Espírito habita. Nós cantamos: eu sou a tua casa, tua morada. Muda, mexe, põe as coisas no lugar, porque a casa é sua, a casa pertence a você. Eu posso não estar entendendo nada, mas você está fazendo, Deus. Pode não fazer sentido nenhum para mim, eu posso ficar mal, eu posso ficar para baixo, pode ser um dia difícil, a gente pode estar passando pela maior tribulação da nossa vida, mas Deus está colocando as coisas no lugar. É aquela casa que você começa a arrastar tudo, porque você vai mudar as coisas de lugar. Enquanto você está arrastando, você só está bagunçando. Sim ou não? Você tira o que está aqui e põe para lá. Tira o que está lá, põe para o outro lado. Tira o que está do outro lado, põe para trás. Põe a TV em cima da geladeira. Sim ou não? Sim ou não? Enquanto, não na hora de finalizar, mas enquanto você vai mexer, primeiro você desarruma tudo, para que depois você possa concluir aquela arrumação. Amém? Você põe o cesto de roupa em cima do micro-ondas. Ou sou só eu que faço umas coisas malucas assim, quando eu estou arrumando a casa? O Israel tem uma piscina de bolinha. Quem conhece minha casa sabe. Essa piscina era para ficar dentro do quarto dele, mas ela fica mais na sala. E todo mundo que vai lá em casa vê aquela bagunça e aquela piscininha lá no meio da sala. Mas tem que limpar a sala também. Aí como que faz? Você tem que pegar aquela piscina, põe para cima do sofá. É pequenininha, né? Não é nada muito grande. Mas cheia de bolinha lá, você põe para cima do sofá. Aí não cabe, porque ela vai ficar meio torta. E se ela tombar, todas as bolinhas vão cair, vai dar mais trabalho. Você está entendendo? Porque na hora de limpar, na hora de arrumar, de pôr as coisas no lugar, você bagunça ainda mais. Aí você pega o cesto de brinquedos, ou a caixa, ou da maneira como seja lá na sua casa. Você tem que tirar do lugar onde ele fica para poder limpar e arrumar aquele lugar.
E onde você vai pôr? Em cima de qualquer outra coisa. Faz sentido uma piscina de bolinha em cima de um sofá? Faz sentido para você? Não, mas é só um tempo que ela fica ali. É só um tempo que você olha e nada faz sentido naquela sala. Mas dali a alguns minutos, cada coisa volta para o seu lugar. Aí aquele brinquedo que estava jogado lá no outro canto, tudo bem que ele vai jogar de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E você vai arrumar de novo, e de novo, e de novo. Mas num determinado momento, vai estar no lugar que tem que ficar. Porque você passou por uma grande bagunça. Ficou tudo desconfigurado. Mas dali a pouco as coisas estão cada uma no seu lugar. Deus fala como Ele quer. Então a pastora falou aqui, primeiro Deus nos trata como casa, como templo do Espírito. Aí segundo, Deus nos trata como filhos. Como é que a Bíblia fala da relação de filhos com os seus pais? O último versículo do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 6, versículo 4, fala que o coração dos pais se voltará aos filhos, e o coração dos filhos se voltará aos pais. Está falando de um realinhamento de paternidade. Aí a pastora sobe aqui e fala: Deus está derramando vinho novo sobre você, sobre mim, como filhos. Então o que Deus está fazendo? É colocando o coração dos filhos de volta num alinhamento ao coração do pai. Deus está cumprindo a palavra que Ele falou. Uma palavra como essa faz todo sentido, sim ou não? Mas a palavra de Joel 2 não fazia sentido nenhum. Olha Deus falando, o mesmo Deus falando, a mesma palavra, a mesma autoridade, só que de maneiras totalmente diferentes. Amém? Aí quando foi cumprir lá em Atos no capítulo 2, Deus fez com que todos falassem de uma maneira ainda mais diferente. Sim ou não? Em idiomas, em línguas, e ninguém entendendo nada. Mas quem tinha que ter aquela experiência, entendia cada um no seu idioma o que estava sendo falado. Era Deus falando da maneira como Ele quer falar. Amém, queridos? Amém? E aí nós vemos mais um exemplo na palavra do Senhor, de falar de maneiras diferentes. Quero que você leia com muita atenção comigo esse texto de Gênesis, capítulo 37. Se você pode, leia comigo, Gênesis. Vamos lá, Gênesis 37. Versículo 5. Gênesis 37, 5. Aqui nós vamos encerrar, amém, queridos? Gênesis 37, 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Contou a quem? Aos seus? Diga bem alto, ele contou aos seus irmãos. Grava isso, tá bom? Ele contou o sonho para os seus irmãos, que passaram a odiá-lo ainda mais. Versículo 6. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Você conhece a história? Já consegue enxergar lá José como governador? Sim ou não? Lá no Egito, os irmãos dele passando fome, se curvando a ele. Faz sentido agora? Sim ou não? Mas quando ele contou esse sonho, fazia sentido? Nem para ele, porque ele mesmo não trouxe interpretação alguma. Ele interpretou os sonhos de tanta gente, mas os dele mesmo, para ele não fazia sentido nenhum. É quando Deus dá uma palavra para você entregar para alguém, você vê cumprir, e na sua vida mesmo aquilo ainda não aconteceu. Porque Deus fala como Ele, versículo
8. Os seus irmãos, Gênesis 37, 8. Os seus irmãos então lhe disseram, então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Por causa do sonho e por causa do que tinha dito. Versículo 9. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. Já não bastasse o primeiro, tive mais um, agora eu vou contar para vocês. Tive outro sonho no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Versículo 10. Quando contou ao pai e aos irmãos, o seu pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi este que você teve? Acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Desse modo, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, meditava em tudo isso. Olha que palavra interessante. O versículo 8 mostra os irmãos dizendo a José: então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Versículo 10, o pai disse: que sonho foi esse que você teve? Acaso sua mãe, seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Veja, tanto os irmãos no versículo 8, quanto o pai no versículo 10, disseram a José praticamente as mesmas palavras, mesma coisa, sim ou não? Sim ou não? Muito bem. Porém, mesmo os irmãos e o pai tendo dito quase que a mesma coisa para ele, ou a mesma coisa, questionando: você está dizendo que nós vamos nos curvar a você? O versículo 11 traz uma chave muito poderosa aqui. Desse modo, os seus irmãos tiveram o quê? Versículo 11, vamos lá, Gênesis 37, 11. Desse modo, os seus irmãos tiveram ciúmes dele. Mas o pai meditava em tudo isso. Eles ouviram o mesmo sonho, eles ouviram a mesma palavra, José contando para eles, a mesma experiência que Deus havia dado a José, chegou nos ouvidos dos irmãos e nos ouvidos do pai. Mas enquanto os irmãos tiveram ciúmes, o pai meditava em todas essas coisas. O pai considerava todas essas coisas. No fundo, podemos entender que o pai já tinha entendido o que estava acontecendo e o que aconteceria tempos depois. Faz sentido para você? Por quê? Porque as palavras nem sempre revelam aquilo que está no coração. As mesmas palavras duras, porque o pai foi duro com ele. O pai fez um questionamento sério. Você está dizendo, José, que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos nos curvar até o chão diante de você? E antes os irmãos tinham falado: você acha mesmo que reinará sobre nós e que vai nos dominar? Você acha mesmo que você vai ser esse cara todo que você está falando diante de nós? E sabe o que prova que o que é falado nesse versículo 11? A respeito da diferença da atitude entre os irmãos e o pai? O versículo 14, Gênesis 37, 14, diz assim: depois que eles saíram, foram para o campo, o pai lhe disse, o pai falou para José: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou do vale de Hebrom e José chegou a Siquém. Sabe o que o pai estava fazendo aqui, nesse versículo 14? Ele estava dizendo assim para José:
Vai lá, José, vai exercer o governo sobre os seus irmãos. Vai ver se está tudo bem com eles. Quando nós olhamos para essa história, só nos parece que José não tinha ido porque era o mais novo. Sim ou não? José ficou preservado. Assim como Davi. Davi não estava ainda lá onde ele tinha que estar, ou melhor, ele estava onde tinha que estar, mas aos nossos olhos não estava junto com o pai, com os seus irmãos, quando o profeta chegou para ungir o novo rei em Israel. Porque ele era o mais novinho, estava lá no cantinho, guardadinho. Não, queridos. É porque o Senhor prepara e levanta quem Ele quer levantar. A palavra está dizendo que o seu pai meditou no sonho de José. Isso não é à toa. Você entende agora? Quando o pai fala para ele, os seus irmãos partiram, vá ver se está tudo bem com eles. Como que você manda um filhinho mais novinho, indefeso, sem proteção nenhuma, ir para um campo onde as pessoas estão indo caçar, ou seja, fazer coisas perigosas, para ver se está tudo bem e voltar e me contar? O pai já estava dizendo para ele, comece a exercer a sua posição de governo sobre os seus irmãos. Sabe o que Deus estava fazendo? Cumprindo desde já. Naquele primeiro momento, Deus já estava cumprindo o sonho que ele havia colocado no coração de José. Deus fala como Ele quer. Amém? Amém? E, pior ainda, os irmãos de José desobedeceram a ordem que havia sido dada. Porque quando Jacó falou para José, vá atrás dos seus irmãos, a palavra diz, no versículo 17, no versículo 15, versículo 14, que nós acabamos de ler, vem comigo de novo. Vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou do vale de Hebrom, onde eles estavam, e José chegou a Siquém. Versículo 15, um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, o que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro os meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? E o homem respondeu, eles já partiram daqui, e eu ouvi-os dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos, e os encontrou em Dotã. Então veja bem, José chegou no lugar onde o pai determinou que ele fosse ver onde os seus irmãos estavam. Quando ele chegou lá, os seus irmãos já não estavam mais lá. Porque os corações já estavam corrompidos. Quando nós aceitamos propostas, quando nós aceitamos oportunidades que vão contra a vontade do Senhor em nós, diferente da maneira que o Senhor falou ou está falando a nós, nós acabamos indo parar em outro lugar. E são tantos exemplos na palavra, sim ou não? Você pode citar alguém? Jonas. Você pode citar mais alguém que era para ir para um lugar e foi para outro? Porque desobedeceu ao Senhor. Quantos casos nós podemos ver na palavra de Deus? Quando o Senhor falou para Abraão, saia do meio da sua parentela. Aqui não está falando de diferença de lugar, mas sim de posicionamento. O que Deus falou para Abraão? Saia do meio dos seus parentes. O que Abraão fez? Levou um parente com ele. Ele foi para o lugar que Deus queria que ele estivesse? A princípio, não. Eu não estou falando de lugar somente geográfico, amém, queridos? Estou falando de posicionamento. Quando houve a queda do pecado, ainda lá no paraíso, o homem estava lá, a mulher estava lá. E por causa do pecado, eles foram parar em um lugar diferente de onde Deus queria que eles estivessem. Agora, você acha que Deus não sabia onde que Adão estava? E qual foi a pergunta de Deus para Adão? A
primeira pergunta de Deus para Adão: onde você está? Deus não perguntou para Adão: o que você foi fazer, cara? Eu não te falei que não era para comer do fruto. Por que você comeu? Deus não foi questionar nada disso com Adão. Deus perguntou: Adão, onde você está? Qual tinha que ser a resposta de Adão? Senhor, eu estou longe de você porque eu pequei, porque eu te desobedeci, eu estou fora da sua presença. Mas eu me arrependo, eu volto para o Senhor. Se o Senhor me aceitar de volta, eu estou aqui. Foi isso que Adão fez? Ele começou a achar justificativas para o erro que ele havia cometido. E aí cada vez mais distante do Senhor. E aí veio o pecado, e o resto é história, e nós conhecemos. Mas glória a Deus que veio Jesus para nos resgatar e nos colocar de novo no lugar onde nós nunca deveríamos ter saído por causa do pecado. Amém? Então, para concluir, meus queridos, eu espero que todos esses textos, essas histórias façam sentido para você. Desde Joel capítulo 2 se cumprindo lá em Atos 2, aquela bagunça de idiomas, já totalmente diferente de Gênesis 11, lá na Torre de Babel. Sim ou não? Confusão de línguas também, mas por um propósito totalmente diferente. Por que que Deus confundiu as línguas lá em Babel? Para que eles não chegassem a se tornar como Deus. Então Deus não estava castigando aqueles homens, Deus estava protegendo aquela galera. Deus estava dizendo: olha, deixa eu fazer uma confusão aqui, porque ainda vocês têm chance de continuar, talvez, se arrependerem perto de mim, de voltar para perto de mim. Totalmente diferente da confusão de línguas em Atos 2. Deus fala como Ele quer. Amém, irmãos? Então, se para você muita coisa não está fazendo sentido, e você tem perguntado ao Senhor: Pai, por que que isso está acontecendo? Por que que um dia o Senhor falou assim e agora me parece que está acontecendo assim? Por que que um dia o Senhor disse vá e agora o Senhor disse vá novamente? Por que que um dia o Senhor fez encher e agora o Senhor está esvaziando? Por que que um dia o Senhor fez esvaziar e agora o Senhor está enchendo? Por que que um dia é vá para a direita e no outro dia é vá para a esquerda? Por que que um dia é ande e no outro dia é pare e descanse? Será que nada disso faz sentido? Não faz. Dá para entender? Não dá. Mas Deus está trabalhando da maneira como Ele quer. Amém? É Deus quem coloca as coisas no lugar. Amém, queridos? E para encerrar, lá em Atos 2:41. Atos, capítulo 2. Você pode ficar em pé? Vamos ler esse versículo e já encerrar a palavra e o culto no nome de Jesus. Atos, versículo 2, capítulo 41. Os que aceitaram a mensagem. Que mensagem? Bagunça toda. Reuniu uma galera para que Pedro pudesse levar uma palavra direcionada do Senhor. Amém? Olha o que um movimento que não fazia sentido nenhum para aqueles que estavam ali, mas fez sentido para tanta gente em volta, que reuniu uma grande multidão para que Pedro pregasse, para que o apóstolo Pedro pregasse a palavra. E os que aceitaram a mensagem, não foram todos que ouviram, todos que estavam lá. Os que receberam, que se submeteram, foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Jesus não precisou sair comprando pacotinho de seguidores, não. Amém? Hoje em dia é tão comum, né? Tem gente que compra seguidores. É
até nisso mente. Até nisso está errado. Porque não é gente que está te seguindo, né? Mas esse é outro assunto. Aqui está falando o número de seguidores de Jesus. Pessoas que quiseram andar com Jesus. Aproximadamente 3.000 pessoas foram contadas só naquele dia. Mas onde que começou? Diga assim, entre 120. Chegou numa multidão. Amém? Amém? Quantos cada um dos 120 foram na rua caçar e trazer para dentro da igreja? Cada um deles. Ninguém. Porque a palavra diz, alguns versículos para frente, no final de Atos capítulo 2, que o Senhor ia acrescentando no meio da igreja aqueles que iam sendo salvos. Mas há uma chave muito poderosa. E aqui encerramos no versículo 42. Próximo versículo já. Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. É uma igreja que entende que Deus fala da maneira que Ele quer. Dedique-se ao ensino da palavra. Dedique-se à comunhão. Amém? Dedique-se ao partir do pão. Tempo de mesa. Tempo de compartilhar situações, tristezas, alegrias, sonhos, decepções. Isso é compartilhar. Isso é estar à mesa junto com o corpo. Amém? E as orações. Crente precisa orar. Falando em ano do fundamento, oração também é fundamento para a igreja de Cristo. Amém, queridos? Sai daqui hoje com essa palavra no seu coração. Deus fala da maneira que Ele quer. Amém? Se hoje é para pôr verde, amanhã é para pôr vermelho, depois de amanhã é para pôr azul, Deus vai te guiar. Amém? Não é porque uma vez Deus falou para você, coloque a blusa vermelha, agora eu tenho que andar com essa blusa o resto da minha vida. Deus vai nos guiando. Como que o GPS faz? Vire à direita, vire à esquerda, ande 500 metros, volte, faça o retorno. É assim ou não é? Deus trabalha assim conosco. Deus vai nos guiando e falando da maneira como Ele quer. Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Se você tem questionado algo ao Senhor, se você tem perguntado ao Senhor por que não faz sentido, talvez hoje o Senhor esteja respondendo para você e dizendo, porque eu falo como eu quero, porque eu faço como eu quero, porque eu ainda sou e sempre serei o Senhor da igreja. Eu sou e sempre serei o Senhor da sua vida. Ah, Senhor, por que as coisas estão do jeito que estão? Deus responde para nós, porque eu estou trabalhando. Um dia você disse para mim, Senhor, faça na minha vida conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Então, meu filho, eu digo para você que eu faço segundo a minha vontade, segundo o meu querer. Eu sou aquele que faz, eu sou aquele que coloca as coisas no lugar. Ah, querido, o eu sou fala para nós nesta noite que Ele está colocando as coisas no lugar na sua vida, que Ele está mexendo tudo o que precisa mexer, para que na hora que ficar pronto, a piscina de bolinha não esteja em cima do sofá, mas que as coisas estejam colocadas nos seus devidos lugares. E o lugar onde cada coisa deve estar é o lugar onde o Senhor determina, é o lugar onde o Senhor quer que esteja, é o lugar onde o Senhor faz com que esteja. Papai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite. Obrigado por esta palavra, obrigado por falar da maneira como o Senhor quer falar aos nossos corações e às nossas vidas. Nós nos submetemos à sua voz e tomamos posse sobre nós da sua boa palavra. Pai, a única coisa que te pedimos
é que o Senhor continue nos dando forças, que o Senhor continue nos fortalecendo e nos capacitando a vivermos em obediência, a vivermos em santidade, a vivermos submissos à sua boa voz e à sua maravilhosa vontade sobre as nossas vidas. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem colocado as coisas no lugar. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho e a comunhão do Santo Espírito seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, e que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe sua vida. Nos vemos domingo às 10 da manhã, será uma grande bênção. Vamos nos reunir aqui para adorar ao Senhor. Amém? Shalom, shalom. Deus te abençoe.